E aí, galera, Alessandro Barcelos é reeleito no Internacional, né? Hoje, mais um dia também de eleições presidenciais no Internacional. Tivemos no Santos e também no Internacional, né? E Alessandro Barcelos permanece por mais 3 anos sobre o comando da presidência do Internacional, né? O Barcelos diz que falará ainda, né, os nomes que vai ser reforços para a próxima temporada de 2024. Lembrando, a equipe do, do Internacional não vai disputar a Libertadores. Lembrando que a equipe foi para a semifinal esse ano, né? Perdeu para o Fluminense, mas não conseguiu pelo Campeonato Brasileiro ter uma colocação boa para poder voltar a disputar a Libertadores. Vai disputar a Sul-Americana, é o campeonato do Internacional. Assim, o cu dele queria muito a Libertadores, mas assim, eu acredito que ele vai permanecer na próxima temporada com a equipe do Internacional. E vamos aqui agora, galera, acompanhar aqui as últimas novidades aí sobre as eleições do Internacional. Informações. Forte abraço para quem está acompanhando o Sport Center, Abel, professor Celso. O Inter finalizou nesse sábado a sua eleição para presidente, uma eleição muito quente, que nas últimas semanas esquentou muito os bastidores colorados, com os candidatos tendo troca de farpas, acusações, muitas promessas. E nesse sábado a gente teve a maior eleição de um clube de futebol do Brasil. Esse título, digamos assim, já era do Internacional na eleição passada, mas o Inter conseguiu superar os números da eleição passada. O quadro social colorado tem cerca de 130 mil sócios. Mais de 58 mil estavam aptos para votar. E votaram neste sábado 29.800 sócios do Inter. Pouco mais de 1.500 aqui, presencial, no Gigantinho, ao lado do Beira-Rio, e a grande maioria online. Voto poderia ser feito também pela internet. E esses 29.800 sócios colorados reelegeram o presidente Alessandro Barcelos, que é o presidente colorado, candidato à reeleição. Ele teve mais de 15.985 votos, mais de 53,68%, superando o candidato da Chapa 2, Roberto Melo, que ficou com um pouco mais de 13.500 votos. Alessandro Barcelos, então, nessa eleição, que, como eu falei, mexeu muito com os bastidores colorados, está reeleito presidente para o próximo triênio, feito pelo sócio colorado. Vamos ouvir o presidente do Internacional e algumas questões muito importantes nessa manifestação, primeira manifestação do presidente reeleito do Internacional. Por exemplo, contratações, renovação do técnico Eduardo Cudê e também o investidor Delcir Sonda, que estava apoiando a Chapa 2. Mas o presidente quer trazer também para o seu lado. Vamos ouvir o presidente colorado. O desafio não para, começa muito fortemente no início do ano com o Campeonato Gaúcho e vem depois com as demais competições. Como eu disse, uma prioridade muito grande no Campeonato Brasileiro, fazendo dele 38 finais e poder trazer reforços importantes, né? Porque este é o nosso compromisso e o nosso objetivo para que a gente tenha uma equipe vitoriosa e que volte a conquistar os títulos. Nós devemos essa semana ainda, até o final da semana, né? Fazermos uma conversa definitiva aí para que a gente possa avançar nos contratos, na definição. Ele nos pediu esse prazo para conversar com a família, para ouvir os seus familiares, né? E a partir disso a gente poder dar essa alegria, essa informação, que é uma informação de convicção nossa, é uma informação, tenho certeza também de desejo muito dele, mas que precisa ser confirmada ainda durante essa semana e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Quero sentar com o Delcir Sonda para que ele possa nos ajudar como ele tinha colocado, né, para a Chapa 2 nesta eleição. E como a Chapa 2 tinha dito, porque na verdade o Sonda, ele não teve nenhuma condição de conversar com vocês nessa eleição e poder afirmar exatamente como ele faria isso, né? Então a gente vai tentar entender como é isso, oferecer a ele os mesmos processos que nós estamos trabalhando para o mercado investidor, dar a ele a segurança de que ele poderá investir no internacional e ter garantia de que esse recurso vai ser utilizado da melhor forma possível, né? E sem dúvida nenhuma mostrar a ele, como já mostrei em outras ocasiões, a evolução financeira do Internacional, a capacidade que o Internacional tem hoje de buscar esses investimentos e dar a ele essa segurança também. Está aí a palavra do presidente reeleito Alessandro Barcelos, que já tinha falado na sua campanha que o Inter ano que vem vai priorizar o Campeonato Brasileiro. O Inter tem a disputa do Gauchão, da Copa Sul-Americana, mas vai priorizar o Brasileiro, que está na fila há bastante tempo.
vai priorizar essa competição. Pelo que eu pude colher por aqui, mais 5 nomes, 5 reforços é o que o Inter vai focar para essa próxima temporada e, como disse o presidente, ainda essa semana deve ter a renovação com o técnico Eduardo Cudê. Abel, um abraço para você, professor Celso, até mais. Até mais, obrigado, Gustavo Berton, trazendo todas as informações do Internacional lá de Porto Alegre. Professor Celso Zelt, diferentemente do Santos, que precisa e pensa numa reconstrução, numa reformulação total, o Internacional é uma continuidade, concorda? O Barcelos fala que o desafio começa, eu acho que o desafio continua. Afinal, ele foi reeleito. E esse time acabou tendo menos resultados do que prometia, até pelo futebol que jogou. Então é uma retomada, ele ganhou o voto de confiança relativamente apertada essa vitória. A oposição teve um número significativo de votos. Numa eleição, Abel, já que a gente está falando de eleições em clubes, ainda não é o ideal. Mas o Internacional teve quase 30 mil pessoas votando. É um colégio eleitoral muito significativo para clubes de futebol do Brasil. Sim, ainda dúvida. que, repito, perto dos 130 mil que poderiam votar, ainda está aquém, mas é bastante representativo. E o próximo passo aí é trazer o investimento do Sonda, que estava com o Roberto, com o adversário, né? Estava com o Roberto Melo. Chegaram a prometer nomes, né? A gente falou aqui no F360, um desses nomes, o Everton Ribeiro, jogadores de peso. Então é esse desafio, tornar melhor o que já é bom. O Inter tem um belo elenco, tem um técnico bastante conceituado, mas em termos de resultados, nesse ano ficou muito aquém. Isso se refletiu também para o ano que vem, né? O Inter não tem as competições que se esperava que o Inter teria para disputar. Não é um caso tão grave quanto o do Santos, que vai ter que usar 2024 para ter um 2025 feliz. Mas também é um caso de retomada, de reconstrução. Mas dá para dizer que por detalhes não chegou à final da Libertadores, por detalhes e por mérito do Fluminense, obviamente. Mas tem tanto assim para acertar ou para mudar, pensando no time especificamente do Internacional? Eu acho que a filosofia é tornar sempre melhor, né? O Internacional tem feito muito boas contratações. Eu acho que o Inter fez a melhor janela desse ano. Prova disso é que o elenco foi muito qualificado, né? A chegada do Ener Valencia, a chegada do Alan Patrick. Talvez um desafio também de manutenção desses jogadores. Alguns desses jogadores têm sinalização de saída, caso do Alan Patrick, caso do Maurício. É um trabalho aí que a diretoria vai ter que ter bastante cuidado para tornar ainda melhor o que é um bom elenco, um elenco muito conceituado no momento do futebol brasileiro e da América do Sul. Muito bem, então o Alessandro Barcelos reeleito no Internacional e no São Paulo, reeleição também. Galera, isso aí, né? O Internacional, na minha opinião, assim, não foi uma temporada tão ruim, né? Como estão pensando aí, na minha opinião, não foi, né? Não foi ruim assim como parece, né? Mas eu acredito que o Internacional pode melhorar. Tem muita coisa ainda que pode acontecer no Internacional na próxima temporada. Na minha opinião, o Internacional é um gigante. É um gigante aí do futebol brasileiro, já conquistou muitas coisas. E esse ano foi por detalhe mesmo, assim, mérito, é claro, do Fluminense, que conseguiu chegar à final, né, da Libertadores e tal, mas o Internacional jogou muito bem aquela semifinal, jogou até melhor, para falar a realidade aqui, a equipe do Internacional jogou melhor até que a equipe do Fluminense. E eu acredito que na próxima temporada, se conseguir trazer alguns nomes, a equipe pode vir muito forte na Sul-Americana. Na minha opinião, é a equipe que é a favorita até conquistar o título da Sul-Americana. Entendeu? Mas sendo que tem alguns jogadores que estão para sair, né? Tem muitas coisas que podem acontecer. O Cudê, todo mundo sabe como é que é o Cudê. O Cudê dá uma doideira nele, ele simplesmente sai, né? Pode acontecer isso, né? A gente não sabe se realmente vai acontecer, mas pode acontecer. Então são coisas que tem que ficar de olho, entendeu? E tem que fazer a manutenção de alguns jogadores. Eu acredito que alguns jogadores devem sair e devem chegar novos jogadores, né? O Internacional precisa, entendeu? Trazer alguns jogadores a mais para a temporada de 2024 para poder tentar ser mais forte, ganhar o Gauchão, que está precisando, né? Muito tempo que não ganha. E também, quem sabe aí uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, e tem que focar também no próximo Campeonato Brasileiro. Então o Internacional vai ter um ano de 2024 muito cheio, né? Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileirão.
Gauchão. Então é isso aí, Internacional, né, reeleito novo o presidente, né, o torcedor aí, sócio torcedor, ele tá confiante sim no trabalho do Alessandro Barcelos, que ele pode estar continuando fazendo esse trabalho à frente do Internacional. Na minha opinião, não foi um ano assim tão ruim como parece, né? Na minha opinião, o problema foi o Campeonato Brasileiro, mas se você colocar a Libertadores, foi muito bem. O grande problema foi o Brasileirão, que a equipe não conseguiu tomar retomada. Foi no finalzinho que a equipe conseguiu dar uma melhorada, né? Isso daí foi na reta final, né? Se o Internacional conseguisse manter uma regularidade, no mínimo estar no G6, entendeu? Para poder estar disputando a próxima Libertadores, mas não vai ser possível, né? Então o Internacional vai ter que se contentar em disputar a Sul-Americana.